Olá, eu sou a professora Maria Aparecida, da disciplina de Ciências, e nessa aula nós iremos corrigir os exercícios da página 343 até a página 344, 345, até a página 352, da apostila 1 de Ciências. Pessoal, esta é uma aula para as turmas do sexto ano B e sexto ano C, da apostila 1 do módulo 7 sobre separação de misturas. Pessoal, na página 343 tinha o seguinte exercício: observe as imagens a seguir e escreva o nome do método de separação mais adequado para cada situação. A. Separar feijões de diferentes cores, mas com o mesmo tamanho e mesma densidade. Então, essa separação é um tipo de catação. Na página 344, a letra B nos dizia assim: separar grãos maiores de açúcar refinado para utilizar os grãos mais finos. Então, nesse caso, a diferença entre os grãos poderia ser tamização ou peneiração. Na letra C, separar ferro em pó de enxofre em pó. Nesse caso, seria a separação por atração magnética, usaria um ímã, porque o ímã tem a capacidade de atrair metais, e assim conseguiria separar o ferro do enxofre. O exercício 2. Quando uma pessoa utiliza um aspirador de pó, ela realiza uma filtração? Letra A. O que fica retido no filtro dentro do aspirador e o que passa através dele. Então, na letra A, ficaria assim: no filtro fica retido o pó, poeira, material sólido, e o que passa através do filtro é o ar. Na letra B, cite outra atividade de seu cotidiano que utiliza a filtração. Nós poderíamos falar sobre o café, por exemplo. Então, quando a gente faz café, que se usa o suporte para o filtro de papel, esse é um processo de filtração, além também da água, a água filtrada. Pessoal, na página 345 tem uma cruzadinha que nos diz assim: utilize as dicas a seguir para completar a cruzadinha. Então, o 1, técnica de separação de arroz cru e feijão cru. Então, a 1 é catação. 2, o ar atmosférico é uma substância pura ou uma mistura? Uma mistura. 3, técnica de separação de grãos de café das folhas. Poderia ser por ventilação. 4. Primeira palavra do processo de separação de areia e sal. Então, na 4, dissolução. 5. Passagem do estado gasoso para o líquido. Condensação, que nós havíamos visto em outros módulos. 7. Utilizado na separação de areia e ferro em pó. Então, 7 é o ímã. O 6, desculpa que eu pulei, o 6, passagem do estado líquido para o gasoso é vaporização. Agora, o 8, mistura com apenas uma fase. A mistura com apenas uma fase é uma mistura homogênea. 9. Técnica de separação de sólido não dissolvido em líquido. Então, não dissolvido em líquido seria a filtração. 10. Passagem do estado líquido para o estado sólido. A 10 seria a solidificação. 11. Técnica de separação de areia e pedras. Peneiração. 12. Técnica de separação de sólidos não dissolvidos em líquido por diferença de densidade. Então, a 12 é decantação. Pessoal, na página 348, atividade 2.
Um estudante organizou um procedimento para separar determinado sistema contendo água, óleo, pó de ferro e areia. O procedimento apresentava o seguinte esquema. Então, nós temos um esquema aí na página 348. Então, água, pó de ferro e areia. Então, primeiro, nós iríamos utilizar a filtração para separar a água, a areia e o ferro. Posteriormente, ficaria então areia e ferro. Nós poderíamos utilizar a atração magnética. A atração magnética iria atrair o ferro, o ímã atrairia o ferro, sobraria apenas a areia. Então ficaria a água, né, do processo de separação, ficaria água, areia e ferro, e areia mais ferro, e depois da atração magnética, areia e ferro. Pessoal, na página 351, atividade 3, tem-se uma mistura heterogênea composta de água do mar e areia. Sabe-se que a água do mar é salgada e que contém principalmente o sal, cloreto de sódio dissolvido. Escreva o nome dos processos envolvidos para separar e se obter os três componentes dessa mistura. Então, primeiro nós iríamos utilizar a filtração para separar a areia da água do mar e posteriormente a destilação simples, que separa a água do sal. No exercício 2, considere a preparação de um suco artificial de uva dissolvendo um pó de coloração roxa em água, que é o que está na imagem A. O suco preparado caracteriza um sistema homogêneo, ou seja, sistema homogêneo que é aqueles que só têm uma fase, de coloração roxa. Em seguida, o suco é submetido a dois processos, filtração e destilação. Qual é a cor do filtrado obtido na filtração? Justifique sua resposta. Então, seria roxa. O corante está dissolvido na água e tudo que está dissolvido passa pelo filtro de papel. Letra B. Qual é a cor do líquido destilado? Justifique sua resposta. Incolor. Somente a água será o produto da destilação. Então, depois da destilação, só resta a água. Pessoal, na página 352, o petróleo é um combustível fóssil não renovável. Note seu aspecto da imagem. Seus derivados são obtidos por meio da destilação fracionada. Observe na página 351 a representação esquemática de uma coluna de fracionamento e, com base nas informações, responda. Letra A. O petróleo apresenta vários componentes. Indique a fração, ou seja, o componente, de menor temperatura de ebulição. Então, o de menor temperatura de ebulição é o gás natural. Letra B. Entre a gasolina e o óleo diesel, qual apresenta maior temperatura de ebulição? É o óleo diesel. Letra C. Os derivados do petróleo são miscíveis. Miscíveis são aquelas substâncias que se misturam. Ou immiscíveis, ou seja, immiscíveis que não se misturam na água. Então, esses derivados são immiscíveis, não se misturam na água. Letra D. O que é mais denso, a gasolina ou a água? Mais denso é a água, ou seja, a gasolina ficaria na parte superior e a água ficaria na parte inferior devido à sua densidade. Pessoal, muito obrigada. Se vocês tiverem dúvidas, é só chamar no e-mail dúvidas@conquistaanglo.com.br que eu estaria à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima aula.